foi no ano 34, no final da 70ª semana de Daniel, que acabou no ano 34 depois de Cristo. Ali Cristo se levantou. Estevão viu a Cristo em pé ao lado de Deus. Ok? E isso está lá em Atos, se você quiser anotar, né? Atos 7, 56. Quando a nação, enfurecida, ela batia, ela rilhava os dentes contra Estevão. No versículo 55 diz, Atos 7, 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus estava à sua direita. Versículo 56. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé. Ele não viu Cristo sentado, ele viu Cristo em pé à destra de Deus. Ali acabava o tempo para o povo judeu. Ali começava o tempo dos gentios. Exatamente ali. Ok? E a outra oportunidade, quando Cristo vai se levantar, é quando acabar o tempo de graça para todos os habitantes desse planeta. Quando a porta da graça se fechar, novamente Cristo vai estar de pé e vai sair ao lado do Pai para vir a esse mundo buscar os seus. Ok? Amém. Então, esse é o quarto princípio bíblico. O tempo para Israel acabou. Ok? O quinto princípio bíblico, que tem a ver com o terceiro e com o quarto, é todas as promessas para a igreja, o Israel espiritual, que nós lemos no Antigo Testamento, é para após o milênio. Ok? Quando você lê qualquer promessa para Israel de restauração, entendam que isso é após o milênio. Não interpretem isso de maneira literal. E você vai entender, daí vai vir a problemática das 4 luas de sangue e do falso Armagedon. As promessas para o Israel do Antigo Testamento é de cumprimento após o milênio. Muitas pessoas não sabem o que é um milênio, né? Infelizmente, a gente ainda não se debruçou sobre esse tema. Inclusive, fica aqui até a sugestão, falamos a respeito do milênio. Seria interessante, Luiz Fernandes, deixar claro para o pessoal que o seguinte, que o foco da profecia não é Israel, a Palestina. O foco ele é agora global, uma vez que todos os eventos, né, envolvendo o anticristo, os sinais, eles vão acontecer em toda a Terra, né? Porque esse é o grande equívoco do sistema, que é aplicar sobre o Israel literal, né, essas profecias, sendo que nós estamos falando aqui do Israel espiritual. Né? Esse aqui é o grande equívoco, né? Conforme o que a Escritura fala em Gálatas 2, 28 e 29, né? Aliás, Romanos 2, 28 e 29, né? O verdadeiro judeu, né? O verdadeiro Israel, em Gálatas 3, que tudo converge em torno do mundo, né? De um remanescente espalhado. Né? Então é muito interessante essa ligação aí, e só deixando claro para os irmãos que daqui a pouco o Luiz vai chegar no cerne da questão, que são essas 4 luas de sangue que estão sendo aplicadas em torno da Palestina, do Israel da Palestina. Desculpa aí interromper, irmão Luiz, pode prosseguir. Excelente intervenção, Neemias. E nós já falamos de 5 princípios bíblicos, né? Uma fonte não pode jorrar água doce e amarga, cronologia bíblica, a mulher no Antigo Testamento era Israel, hoje é a sua igreja. O tempo para o povo, para a nação de Israel acabou na 70ª semana de Daniel, que finalizou em 34 depois de Cristo, foi a última semana, né? As promessas para Israel espiritual é para a sua igreja e para cumprimento após o milênio, né? E o 5º princípio bíblico, aliás, o 6º princípio bíblico. Ok? Satanás, ele faz a sua própria interpretação das Escrituras. Meus irmãos, prestem atenção
nesse princípio, ok? Lá no Gênesis, aconteceu uma coisa que todos nós já cansamos de ouvir, mas muitas vezes não temos o devido entendimento a respeito dessa passagem, ok? E como ela fica no livro de Gênesis, no princípio de tudo, nós temos ali uma ilustração de como Satanás agiria ao longo das décadas, dos séculos e dos milênios, ok? Satanás, ele reinterpretou a palavra de Deus para Eva. Quando Satanás virou para Eva e disse para ela, né? Olha, a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Ou seja, Satanás ali, no início do capítulo 3, ele diz, é assim que Deus diz, não comereis de toda a árvore do jardim. Deus falou isso? Falou. Porém, Satanás ali, ele estava dando a sua própria interpretação da palavra de Deus. E presta atenção, meus irmãos, Satanás tem feito isso para enganar o primeiro casal no Éden e tem feito isso ao longo de todos os milênios até hoje. Satanás, apesar dele estar usando os seus párias, os seus asseclas, os seus falsos profetas, para massacrar, pisar, tripudiar a palavra de Deus. Isso nós temos visto hoje em larga escala, né? Que pessoas se dizendo de Deus, elas têm tripudiado da própria palavra de Deus, dizendo que a palavra de Deus não tem valor, que a palavra de Deus, Deus é tão frouxo, desculpa a expressão, Deus ele é tão frouxo que ele não pôde nem pedir que a integridade da sua palavra fosse mantida, né? E por isso Satanás pegou a palavra de Deus e a deturpou completamente, né? Nós sabemos que houve algumas alterações, porém, isso nem de longe arranhou os princípios bíblicos que estão à disposição de cada criatura na face da terra. Todo filho de Deus sincero, que deseja conhecer a Deus e a sua vontade, pode fazê-lo através da sua palavra, ok? Deus permitiu que alguma coisa fosse adulterada para que nós mesmos pudéssemos sermos provados através desses acontecimentos. Isso é algo notório, né? Muitas pessoas têm engasgado com essas coisas. Então, Satanás, independente da palavra de Deus e da versão que ela se encontra, ele o tem usado para dar sua própria interpretação aos fatos. E, como eu disse, apesar de ele usar pessoas para levar o descrédito sobre a palavra de Deus, Satanás nunca, absolutamente nunca, estudou tanto a palavra de Deus como agora. Enquanto os incautos, as pessoas desprovidas de entendimento, elas acreditam que Satanás não está dando importância à palavra de Deus, ele a tem estudado como nunca. Os demônios têm estudado a palavra de Deus como nunca. Para quê? Para dar a sua própria interpretação dos fatos que estão diante de nós. E é justamente o tema dessa noite. O falso Armagedon e as 4 luas de sangue. Ok? De posse desses 6 princípios bíblicos, eu queria fazer o último princípio bíblico em forma de parábola. E aí eu passo para o irmão Neemias para a gente poder entrar de cabeça no tema. Bom, meus irmãos, imaginem a seguinte situação. Existiam 2 reinos, ok? Um reino era um reino de justiça, era um reino de retidão, era um reino de paz, era um reino de respeito a todos os cidadãos, ok? O outro reino era um reino cruel, onde o seu rei era um enganador, era um oportunista, era alguém injusto, alguém cruel, um mentiroso, uma pessoa que agia de maneira inescrupulosa, ok? O primeiro reino, ele era um reino tão íntegro que esses 2 reinos iam entrar em guerra
E o primeiro reino, ele colocou no papel todos os seus procedimentos futuros. Tudo aquilo que o primeiro reino, que era íntegro, iria fazer, todas as regras da guerra, tudo aquilo que ele iria usar, todos os seus planos, os seus projetos, seus estratagemas, ele colocou isso num livro e disponibilizou para todos os reinos, tanto o seu reino como o reino do inimigo. Ok? Eu pergunto a vocês, eu abro o Hangout finalmente com o tema principal, perguntando ao irmão Neemias, o irmão Gilberto, o irmão William, o irmão Newton, que está lá conosco, a irmã Lucy. Um grande abraço para vocês, meus irmãos. Olha, eu tenho uma honra muito grande de vocês estarem conosco no projeto, ok? Porque eu vejo Jesus na vida dos irmãos. Então, obrigado por confiar em nós e acreditar nesse projeto que nós estamos fazendo em relação ao refúgio, em relação aos planos para a gente levar avante essa obra. Bom, e você, irmão Neemias, eu faço essa pergunta a todos os irmãos e estendo essa pergunta para você que está nos ouvindo e vendo. Eu lhe pergunto, o segundo reino, que é o reino injusto, ele, a partir do momento que está tudo escrito, que o primeiro reino vai fazer, eu pergunto a vocês, o segundo reino usaria isso de maneira estratégica na guerra contra o primeiro reino, ou ele desprezaria completamente tudo que está escrito e que o primeiro reino iria fazer? É com você, meu irmão Neemias e demais irmãos. Com certeza, né, Luiz Fernandes? Satanás, ele luta também com a palavra. Ele usa a espada do Espírito, as Escrituras. Nós temos que lembrar que nessa guerra desleal, nosso inimigo usa duas táticas que nós não podemos utilizar como servos do Altíssimo. Mentira, o engano, né, e a lisonja. São duas coisas que nós, como servos do Altíssimo, jamais podemos usar, e ele usa, né, esse engano, essa astúcia. E com certeza ele irá utilizar e perverter todas as palavras, toda a escritura que está aí registrada na Bíblia em relação ao futuro do povo do Eterno, e onde se lê lá o povo-nação, ele vai aplicar como sendo a igreja, né? E nós sabemos que o livro de Daniel, ele traça a história do povo de Deus como nação, mas já João no Apocalipse, ele traça a história do povo não como nação, mas como igreja, como sacerdócio, como um reino espiritual e não temporal. Bom, eu queria só compartilhar uma coisinha sobre as 4 luas de sangue aqui, e no cunho espiritual da coisa, e eu vou compartilhar a tela para que vocês acompanhem, irmãos, o seguinte: a lua tornou-se como sangue. Essa analogia da lua, né, que foi um astro criado pelo nosso Pai Eterno como sendo um instrumento para anunciar as estações, os dias, os meses, né? Demarcar os tempos, né? E como sinais, e baseado nesse princípio de Gênesis, capítulo 1, a lua, ou aliás, o sangue, ele é mencionado em Gênesis 4:10, ali depois de Caim matar Abel. Quando o Eterno pergunta, o que fizeste? E ele disse para Caim, a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Ou seja, esse sangue é um prenúncio de juízo, né? Que o Eterno está a par do sofrimento, das mortes, de toda a matança, de toda a violência que cobre a terra. E no Apocalipse 19:13, estava vestido de uma veste salpicada de sangue, falando sobre o nosso Salvador, quando ele vier na sua segunda vinda, né, como estando com vestes manchadas de sangue. Que sangue é este? É o sangue que o Apocalipse 14:20 menciona, onde o lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue do lagar. Lagar era o lugar onde se fabricava vinho da uva, né, onde as pessoas pisavam lá para produzir esse vinho.
e representa a destruição dos ímpios por ocasião da segunda vinda. Em Isaías 59 diz que o nosso Salvador se vestirá de um vestido de vingança, com a armadura e a couraça de justiça, para trazer a espada e a vingança sobre a terra. Nos lembramos aqui em 1780, quando houve um escurecimento do sol, e no mesmo dia a lua ficou vermelha como sangue. Na noite de 19 de maio de 1780, já como um prenúncio do que vai acontecer, né? E o que representam essas luas de sangue? A lua se tornando sangue. Representa que a espada do Eterno está para ser lançada sobre a terra. Sua segunda vinda está cada vez mais próxima. Não tenha dúvida disso, meu querido. Agora, o inimigo, ele se antevê, né? Ele se antecipa já, colocando essa questão como estando ligada a Israel, literal, lá na Palestina, levando todos a focarem a Palestina, enquanto o anticristo, o falso profeta, eles estão a pleno vapor, né, com as suas obras de engano e de perversão da verdade, né? E então é uma distração o que vão fazer os falsos profetas em relação a essas luas de sangue, já se antecipando a isso, né, irmãos? Bom, vou passar aqui a palavra. Pastor Juliano, você quer complementar algo antes de eu passar a palavra para o William? Vamos lá. Obrigado, irmão Neemias. Eu queria, Neemias, como eu falei aqui quando eu estava em off, fazer um agradecimento a uma irmã chamada Priscila. Eu não a conheço, mas eu já estou orando por ela, porque essa irmã, ela preocupada conosco, ela mandou um presente para o William e para mim. Embora não a conhecendo, mas ela demonstrou dois tipos de gratidão. Primeiro, pela obra de Deus, reconhecendo as nossas pessoas como pessoas de Deus, eu fico grato por isto, e também pelas nossas pessoas, quando nos presenteou com algo que eu agradeço muito a Deus. Eu quero dizer para ela, foi muito bem-vindo, e que Deus possa multiplicar na sua vida, tanto física, moral, social, espiritual, mas especialmente financeira, que Deus possa estar retribuindo ela 100 vezes mais, como está na palavra lá em Mateus 19, verso 25, 26. Irmão Neemias, o William, ele fez uma colocação muito interessante quando ele falou dos dois reinos. É exatamente o que Satanás está fazendo hoje. Satanás pegou as estratégicas do rei bom, do rei honesto, que é uma simbologia do reino de Deus, e está estudando esse projeto honesto que um rei está fazendo, não para fazer mal a ninguém, mas para se defender do outro rei que é mau. E o que ele está fazendo, o rei mau? Lendo aquilo com atenção e tentando camuflar tudo aquilo que o bom rei iria fazer ou vai fazer. Ele está tentando modificar para que os seus súditos sejam iludidos. É o que está acontecendo com as Escrituras Sagradas. Eu faço uma pergunta a todos meus amados irmãos. Por que, nesse finalzinho de séculos, apareceu tanto livro, se dizendo que são livros bíblicos, Apocalipse de A, B, C, D, Evangelho de A, B, C, D? E por que Satanás está levantando vários homens para trazer descrédito à palavra de Deus? Claro, o vigarista, ele nunca vai falsificar uma moeda de baixo valor. O vigarista, ele não falsifica a nota de $1, nem de R$2. Ele vai ficar nota de 100. $100, R$100. Se arrisco, pelo menos, eu vou arriscar por cima.
É o que Satanás está fazendo hoje. Lamentavelmente, usando muita gente que tem o rótulo de evangélico. Mas, meu amado irmão, a palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 7, do verso 15 em diante, que pelos frutos conhece a árvore. Então, meu amado irmão, vai ter adulteração? Sim. Claro que vai. Satanás vai tentar frustrar o projeto do rei bom. Claro que vai. Qualquer salvo, qualquer pessoa que tem no seu coração o Senhor Jesus Cristo de verdade, ele entende a palavra de Deus. Ele entende, ele compreende. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, tem lá para baixo, a partir do verso 16 em diante, os dons espirituais. Claro que tem os dons para a igreja. Não como o povo aí explora. Mas entre esses dons, existe um dom chamado de dom de discernimento. Irmãos, o que está acontecendo hoje, eu vou mostrar para os irmãos, viu, Neemias? Uma coisa muito que Deus falou no meu coração. Eu chamei o Luiz Fernandes, porque eu estou esses dias hospedado na casa dele, e eu mostrei para o irmão Luiz Fernandes um texto em Oséias. Inclusive, eu aconselharia os irmãos a estudar o livro de Oséias. Oséias mostra de uma maneira muito clara o que está acontecendo, como Israel de hoje se procede. Está lá escrito as condenações dele. É impressionante como Deus se humilhou muitas e muitas e muitas vezes por causa deste povo. E este povo, que é conhecido como o povo de Israel, o povo de Deus, não obedeceu hora nenhuma, fez tudo o contrário, adoraram deuses, queimaram filhos a Baal, e Deus voltava a dizer para eles continuavam no pecado, continuavam. Deus quer mostrar que aquele povo não tem nada com ele. Mas eu queria que você, Neemias, abrisse sua Bíblia e lesse para todo mundo ouvir. Oséias, capítulo 9, os versículos 7, Oséias, capítulo 9, os versículos 7, 8 e 9. Olha, eu tenho certeza absoluta. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Vai entender o recado que está mandando para nós hoje. Por causa de algumas colocações têm sido feitas. E eu fui mal. As pessoas falam mal da gente, criticam a gente. Olha, eu morri. Quem morreu não se preocupa mais com crítica, com xingatórios, com nada. Eu morri, fui sepultado com Cristo. E vou ressuscitar com ele no último dia. Agora recente, vou subir com ele. Então, quando a gente morre, quando a gente tem Cristo na nossa vida, está coberto por ele, quando você me bate em mim, você está batendo nele. Que eu estou, como está lá em 1 Colossenses 1, lá no verso 9, que a gente está escondido em Cristo. Se eu estou escondido em Cristo, se o Luiz está escondido em Cristo, o Neemias está escondido em Cristo, os demais irmãos, quando alguém bate, a gente bate em Jesus. Bate nele. Eu estou escondido nele. Ó. Então pode bater à vontade. Agora, cuidado. Neemias, lê por gentileza, logo após a palavra está com você, você passa para quem tem de direito. Ok. Estamos em Oséias 9, verso 7 em diante, que diz: chegarão os dias da punição, chegarão os dias da retribuição, e Israel o saberá. O profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da tua iniquidade, também haverá grande ódio. Efraim era o vigia com meu Deus, mas o profeta é como um laço de caçador de aves em todos os seus caminhos, e ódio na casa do seu Deus. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. Ele lembrar-se-á das suas injustiças, visitará os pecados deles. Está aí o verso 9. Confere? Amém. Ok. Bom, então, obrigado, querido. Eu vou passar agora aqui a vez para o irmão William. Irmão William, esses sinais que vão ocorrer esse ano na Lua, né, no céu, tem a ver com o prenúncio da vinda do nosso Salvador ou não? É coincidência. E a irmã
E a nossa irmã Carol, de São Paulo, ela está perguntando se o anticristo não deveria vir primeiro desses sinais, né? E eles têm a ver com o sexto selo. Vamos lá, irmão, vamos ajudar a irmã. Eu acredito que muita gente está em dúvida. Eu acho que tem gente ainda que não caiu a ficha, né, na realidade desses sinais que vão ocorrer esse ano já, né? Mas nós estamos aqui para poder ajudar, explicar, né, se antecipar os eventos, né, e fazer essa linkagem com a volta do nosso Salvador. Que foi assim que nós recebemos. Aliás, eu passo a vez para ti, William. Boa noite a todos os irmãos. Eu quero agradecer a todos os irmãos que têm contribuído conosco também no ministério, têm nos ajudado a levar essas mensagens diante do povo. Eu gostaria de agradecer as orações dos irmãos. O livro de Hebreus diz que sem santificação ninguém verá a Deus. O povo está se adiantando a querer entender os eventos, mas não quer entender e não quer colocar em prática aquilo que o dono dos eventos quer que eles coloquem. Eu acho que no momento que nós estamos vivendo, diante desses sinais que estão para ocorrer e todas as coisas que estão acontecendo, só nos mostra que nós estamos perto de termos a possibilidade de nos parecermos com o Senhor passando por nossas mãos. Acho que estamos meio atrasados em termos de santificação. Eu digo isso por mim. Não digo isso por nenhum dos irmãos que estão ouvindo, nem por nenhum dos irmãos que estão aqui junto conosco. Eu digo por mim. Eu ando muito assustado em termos de minha santificação, do meu caráter, da forma como estou buscando o Senhor, do que estou comendo, o que estou ouvindo, o que estou vendo. E eu acredito que Satanás quer que nós nos detenhamos em coisas, às vezes, que não são relevantes. A palavra do Senhor diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu acredito que uma santificação da forma como o Senhor quer que o seu povo esteja agora, ela deve ser buscada de todo o seu ser e de todo o seu entendimento, o mais longe dos ímpios e da iniquidade possível. O pastor, nós estamos falando do povo de Israel. O povo de Deus não tem ideia do que Deus vai fazer com o povo que se diz hoje povo de Israel, e novamente está maltratando os gentios. Que novamente o povo que está aceitando Yeshua está novamente dizendo que eles são oliveira, nós somos o enxerto e tal, e esta conversa ela vai longe. Deus, como o irmão acabou de ler no livro de Oséias, vai cobrar os pecados desse povo. Eu não tenho pressa disto, que eu sei que estamos muito perto. Mas, meus irmãos, antes de tudo isso acontecer, uma coisa chamada domingo deve ser exaltada, e já está sendo. Como o irmão Luiz falou dos eventos, da cronologia, as coisas que vão ocorrer sucessivas, como nós estudamos nos hangouts anteriores, os sábios da época de Jesus, que foram até o menino, eles estudaram as profecias de Daniel, que falam das 70 semanas. Eles estudavam que o menino viria de Belém. Eles estudavam coisas que todos nós estamos estudando hoje. Todos nós estamos vendo que o Senhor deixou escrito que viriam luas de sangue. Deixou escrito que o sol se tornaria negro. Que haveria sinais no sol. Nós estamos vendo erupções solares. Disse no Apocalipse, que o Apocalipse eu acredito que foi escrito para os justos. Os ímpios não vão ler o Apocalipse. O Apocalipse foi escrito para os justos. Se os justos não fossem passar por tribulação, então não precisaria ser escrito o Apocalipse. Já começa por aí. Se os justos fossem arrebatados antes de uma tribulação, o Apocalipse não precisaria ter sido escrito, porque o Apocalipse não foi escrito para ímpio.
Então esse negócio de arrebatamento secreto já está longe de acontecer. Deus não faz nada de secreto. Anunciou tudo no Apocalipse ao povo. Agora, mediante o domingo ser exaltado, como esses dias eu estava conversando com o irmão Luiz, mediante